quero ler Hechos capítulo 3, versículo 1. Podes abrir sua palavra? Abra sua Bíblia, vamos fazer esta leitura. Aleluia. Pedro e Juan subiram ao templo a la hora de la oração, la hora novena, e era traído certo homem que era cojo desde el vientre de su madre. Cada dia le ponía a la puerta del templo que se llamaba Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro e a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él le prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando nós hacemos a leitura de este texto de la palavra de Deus, nós vamos a ver que a Bíblia habla sobre dos homens llenos del Espírito Santo. Dos homens que conheciam quem era o Espírito Santo, que conheciam quem era o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia habla que estes dois homens, Pedro e Juan, eles se foram para o templo para clamar ao Senhor. E quando eles chegaram a la puerta del templo, a Bíblia habla que aí se levaram um homem cojo, um homem paralítico, um homem impossibilitado de caminhar. Levaram este homem e deixaram este homem na puerta del templo para que este homem viniera a pedir limosna a toda a gente que passava e entrava em el templo. E esta manhã eu quero compartilhar com vocês sobre conhecer os pensamentos de Deus e conquistar coisas grandes. Conhecendo os pensamentos de Deus e conquistando coisas grandes. Quando nós miramos este texto da Bíblia, a Bíblia habla que aquele homem que estava na porta do templo, aquele homem, ele não conhecia os pensamentos de Deus. Ele não conhecia quem era Deus. Ele chegava à porta do templo, ele não entrava no templo. Ele quedava na porta esperando uma limosna. Todos os dias alguém lhe levava na porta e lhe ponia na porta do templo. E ele estava na porta e toda a gente que passava
Ligava para aquele que ele merecia: dá-me uma limosna, dá-me uma moneda, dá-me uma plata. Seguramente, este homem era traído por alguém que tinha alguma necessidade. Este homem vendia todos os dias na porta do templo, vendia todos os dias e na casa de Deus, mas não desfrutava das coisas de Deus. Estava na entrada da casa de Deus, mas não conhecia que era o Deus verdadeiro. E aí nós vamos saber que este homem, a Bíblia habla que ele era cojo de nascimento, era cojo paralítico desde o vientre de sua madre. E desde o vientre de sua madre, seguramente os padres, os amigos, os parientes le traíam em la puerta para que a gente le mirasse com misericórdia, para que a gente se compadeciera de pobre necessitado que estava na porta do templo. Só que quando miramos e entendemos uma coisa, a Bíblia habla que todos os dias levava o homem e na porta do templo. Todos os dias o homem ele se encontrava na casa de Deus, mas não encontrava com o Deus verdadeiro. Todos os dias ele estava na casa de Deus. Todos os dias a gente ele levava na casa de Deus, mas ele não conhecia os pensamentos de Deus. Ele não conhecia a vontade de Deus. Ele não conhecia o que Deus planeava para a vida dele. Sabe o que passou? Um certo dia, este homem, ele levaram para a porta do templo. E ele estava seguramente sentado na porta do templo. Entrava muita gente no templo, mas um certo dia iam entrar homens comuns. Iam entrar homens como todos os homens. Eram homens que temiam o Espírito de Deus, homens que temiam a glória de Deus, homens que temiam o poder de Deus e a vida de eles. E sabe o que passou? Pedro e João estavam ligando na porta do templo, e de repente a Bíblia mostra que aquele homem que viu a pedir limosna, de repente ele começa a estender as mãos e ele começa a falar: Senhor, tu que estás passando na porta, dá-me uma limosna. Senhor, tu que estás entrando, dá-me uma moneda, dá-me uma plata. Querido, quero abrir um parêntese acá. Muitas vezes somos cristianos de um ano. Muitas vezes estamos na casa de Deus há um mês, há 10 anos, há 20 anos, mas não desfrutamos das coisas grandes de Deus. Muitas vezes somos cristianos de tempos antigos, venimos na casa de Deus, estamos como el cojo e na puerta, estamos como el cojo, pedindo limosna e na puerta, e clamando por limosna e na puerta. Venimos todos os dias na casa de Deus, venimos nos miércoles, nos sábados, nos domingos, e estamos na casa de Deus pedindo limosna a todo que entra na puerta. Pero nesta manhã eu quero dizer-te: deixa de ser um paralítico, deixa de ser um cojo, deixa de ser alguém que está na porta esperando qualquer coisa de Deus. Deus tem algo grande para a sua vida, Deus tem algo grande para a sua casa, para a sua família. Sabe, irmãos, que aquele homem, ele viu a Pedro e João, e ele clamou por Pedro,
la puerta del templo para buscar una platita, una moneda. Y seguramente todos los días él hacía el día en la puerta del templo, dependiendo de la gente y de la misericordia del pueblo. Todos los días él hacía su día, pero en aquel día Pedro le dijo: no tengo plata y ni oro. Quizá, hermanos, el gordo, cuando escuchó esta palabra, ele se quedó frustrado, ele se quedó decepcionado. Su esperança foi apagada naquele momento, porque ele esperava uma moneda, ele esperava que Pedro e Juan lhe dieran uma limosna. Pedro e Juan les dijo: não tenho plata e nem ouro, não temos plata e nem ouro. El hombre frustrado aí, pensando: eu não vou lograr a plata desta gente, não vou lograr a moneda desta gente. Ele estava na expectativa, em seus pensamentos, ele queria receber o que estava em seu coração, pero Deus pensava mais grande, Deus pensava mais alto, Deus tinha um plano maior, Deus tinha algo mais poderoso, mais sublime para a vida do povo. E aí nós vamos a ver na palavra de Deus, Isaías capítulo 55, versículo 9. El texto bíblico diz assim: porque como os cielos são mais altos que a terra, assim mis caminhos são mais altos que vuestros caminhos, e mis pensamentos mais altos que vuestros pensamentos. El Senhor hablando al profeta Isaías, ele dijo: mis pensamentos não são tus pensamentos, mis caminhos são mais altos que tus caminhos, mis planes são mais altos que tus planes. E sabe o que passou nesse sentido? Nós vamos a ver no texto que o homem, ele não conhecia os pensamentos de Deus, e por isso ele não podia conquistar coisas grandes. O paralítico não conhecia os pensamentos de Deus, e por isso estava desde seu nascimento gordo, e desde seu nascimento e na porta do templo, e não desfrutava das coisas de Deus. E por isso o profeta Isaías dizendo, ele dijo: mis pensamentos não são tus pensamentos, mis caminhos não são tus caminhos, mis pensamentos são mais altos que tus pensamentos. O pensamento del gordo era receber uma limosna. O pensamento del gordo era só levar uma plata, quizá para comprar seu almoço, quizá para comprar sua seda, ou quizá para desayunar-se. Pero os pensamentos de Deus não era dar-lhe um almoço, não era dar-lhe uma seda, era dar-lhe uma coisa muito superior, era dar-lhe uma coisa muito mais grande, mais poderosa, era entregar-lhe algo
sonhar. Aleluia! Será que você pode entender isso? Amém. Aleluia. Podemos entender o que Deus está dizendo a ver. Amém. Quizá tu eres un creyente como el paralítico. Estás en la puerta del templo. Conoce a Cristo há muitos anos, pero não conoce os pensamentos de Deus. E não sabe o que Deus quer para a sua vida. E aí você queda pedindo limosna, queda pedindo coisas insignificantes. Pero nesta manhã, eu te trago uma palavra de Deus para seu coração. É Deus Todo-Poderoso. Ele move seu espírito e levou esta igreja de seu espírito. E nesta manhã, eu quero dizer-te: levanta-te de la deuda, levanta-te de seu problema espiritual, levanta-te de seu problema financeiro, levanta-te de sua depressão, levanta-te de sua angústia, levanta-te de la muerte, que é o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. O paralítico não poderia conquistar coisas grandes. O paralítico não poderia conquistar coisas do Xaiberei. Por quê? Porque o paralítico era gordo, era impossibilitado. Quizá tu estás impossibilitado hasta de congregar. Quizá tu estás impossibilitado hasta de orar. Quizá tu estás impossibilitado hasta de ajudar. Não tem mais coisas nem para legar na igreja. Por quê? Porque as coisas do mundo te atacam em tu casa. Porque as coisas desta terra te impedem de servir a Deus. E seus tobilhos estão atados. E suas pernas estão atadas. Tu estás paralítico espiritual. Tu estás paralítico emocionalmente. Tu estás paralítico em teu corpo físico. Tu não puedes caminhar. Tu não puedes andar. Tu não puedes prosseguir. Pero nesta manhã, como profeta de Deus, eu quero anunciar-te: levanta-te e anda desta paralisia. Levanta-te e anda desta morte espiritual. Levanta-te e anda, porque Jesus Cristo, Ele quer levantar-te e quer dar-te nova vida. Aleluia, você vai ser essa? Amém. Aleluia. 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 Pedro e Juan estendeu as mãos e deu as mãos ao paralítico e lhe estirou, e o paralítico se puso parado, pero lhe faltava caminhar. O paralítico se puso parado naquele momento. Primeiro que Pedro e Juan lhe dijo: levanta-te. Levanta-te desta paralisia. Levanta-te desta situação. Muitas vezes estamos sentados, lastimando a vida. Muitas vezes estamos sentados, quebrando da vida, quebrando, porque passa com nós só coisas desagradáveis. E aí
ele puso parado. Sabe o que eu lhes digo? A hora que tu estás parado, anda, camine. Pedro entrou nessa e empurrou. Pedro entrou, estendeu a mão, lhe puso parado e lhes digo, anda. A palavra de Deus não é para su coração, e esta manhã é para ser puesta em prática. Deus está dizendo-te, levanta-te desta situação. Não vai ser o pastor que vai empurrar-te para caminhar. Não vai ser o presbítero, não vai ser o líder da igreja que vai ser de caminhar. Vai ser o poder do Espírito Santo. Vai ser o poder do Espírito Santo que te vai levar adelante. Vai ser o poder do Espírito Santo que te hará conquistar coisas grandes. Aleluia. Esse é o poder do Espírito Santo que levará a conquistar coisas grandes. Zacarias capítulo 4, versículo 6. O texto bíblico diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por el poder, nem por la fuerza, sino por mi espírito. Aleluia. Sabe o que passou? El loco se levantou por el poder del Espírito. Aleluia. Um pouco mais adelante em el texto de Hechos capítulo 3, o texto fala lá que levou um montão de gente alrededor de Pedro e Juan, e começou a falar com Pedro e Juan, e começou a adorar a Pedro e a Juan por um milagre que eles fizeram. E Pedro e Juan levantando a palavra, Pedro levantando a palavra e dizendo, ele dijo assim: este corpo que vocês estão vendo não foram sanados por nossas mãos. Este homem não foi levantado por nosso poder. Este homem foi levantado por el Deus de Israel, por el Deus Todo-Poderoso. Este homem está de pé, é por el poder do Espírito de Deus. Entenda uma coisa: tu não vai ser obrigado a levantar-se, tu não vai ser obrigado a servir a Deus, tu vas a servir, porque o Espírito de Deus impactará a tua vida, porque o Espírito de Deus entrará em tu coração e tu não vas a resistir, vas a servir, porque o Espírito de Deus cambiará a tua história, cambiará a vida. Aleluia. Quero ir em outro texto para que vocês entendam que é necessário conhecer os pensamentos de Deus. Em Marcos, outro texto, Marcos 10:46. Este texto da Bíblia nos vai dar outro entendimento sobre o que Deus quer que conozcamos os pensamentos. Versículo 46 diz assim: depois foram para Jericó e depois foram para Jericó. Aí ao sair de Jericó, eles e seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, el ciego, hijo de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, também pedindo-lhes limosna. E olhando que era Jesus Nazareno, começou a dar voces e a dizer: Jesus, hijo de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos lhe repreendiam para que calhasse, pero ele clamava muito mais: Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, deteniendo-se, mandou chamar-lhe, e chamaram ao ciego, dizendo:
confiança, tem confiança, levanta-te, te llama. E então, arrojando su capa, se levantou e vino a Jesus. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, recobre la vista. Aleluya. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús y el camino. Aleluya. El paralítico que estaba en la puerta estaba sentado. El gordo que clamó por Jesús también estaba en posición de asiento. Y los dos, el paralítico clamó por una limosna. Él esperaba recibir una limosna. Ahora el ciego, él empieza a gritar. Y Jesús viene hasta él. Y Jesús manda llamarle. Y cuando Jesús manda llamar, alguien acerca del ciego y le habla así: levántate, el maestro te llama. Aleluya. Levántate, el maestro te llama. No hay como conquistar dormidos. No hay como conquistar apagados. No hay como conquistar sendo perezosos. Não é como conquistar se não nos ponemos parados. De pé, se não ponemos em posição. É paralítico. Pedro entrou nesse. Levanta. Ao ciego, alguém le levou a mensagem e lhe digo: levanta-te, o maestro te llama. Levanta-te para conquistar. Se você quer conquistar como el ciego, tienes que levantar. Se tu quieres conquistar como el paralítico, tienes que levantarte. E sabe lo que passou? El ciego se levantó e se foi hasta Jesús. E quando chegou em Jesús, Jesús le perguntou: lo que quieres que te haga? El ciego pensando, ele dijo assim: eu não quero coisa cheia. Eu não quero coisa insignificante. Eu não quero pedir uma limosna, porque eu sou mendigo, eu poderia pedir uma limosna. Pero a este, não. Eu posso pedir limosna ao Jefferson, posso pedir limosna ao Fausto, posso pedir limosna a Fernando, pero a este tiene cosa mucho más grande. Yo no voy a pedir limosna, yo no voy a pararme para pedir limosna. E sabe o que diz? Ele llegó delante de Jesús. Quizá aquela pessoa assim: a este para pedir uma limosna, ele é limosneiro. A este para pedir uma platita, ele tem a costumbre de molestarnos y pedir plata, pero el ciego ahí conocía los pensamientos de Dios. El ciego conocía la grandeza de Dios y el ciego sabía que Dios era mucho más grande que una limosna. Entonces, ¿qué hizo? Él pediu cosa más grande. ¿Y sabe lo que pediu? Pediu por su sanidad física. Aleluya. La vista. Y Dios le dio la vista. Y Jesús recobró la vista del cielo. Ahora yo quiero culminar diciendo que algo. Conozca los pensamientos de Dios. Es necesario saber lo que Dios quiere para tu vida. Conta-se uma história aqui nos Estados Unidos. Havia um homem que ele se iba. Ele se foi em uma campanha evangelística e uma campanha de sanidade e milagros. E quando ele chegou nessa campanha de sanidade e milagros, ele estava com seu pastor. Ele não conseguia caminhar. Estava atacado por
este aqui esta paralisia. E sabe o que aquele homem disse? Pastor, eu não vim aqui para deixar-me esta paralisia. Eu não vim aqui para